Dizem que algumas casas não pertencem mais a este mundo, que existem lugares onde o tempo para, onde o silêncio pesa e até o vento parece evitar passar. Em uma cidade esquecida do interior do Mato Grosso, no ano de 1895, havia uma casa assim, velha, de madeira escura, coberta por trepadeiras e musgo. Ela ficava na beira de uma estrada de terra onde ninguém mais se atrevia a caminhar. As janelas estavam quebradas, o portão pendia torto, e as paredes manchadas por uma umidade escura pareciam sangrar quando chovia. O povo dizia que ali morava o medo. Outros juravam que, nas madrugadas sem lua, dava para ouvir passos no assoalho. Passos de alguém que já devia ter partido há muito tempo. Foi para esse lugar que Dona Amélia, uma viúva de expressão calma e olhos tristes, decidiu se mudar. Ela chegava com o pouco que lhe restava. Uma mala gasta, um retrato do marido e a fé. Essa sim, intacta. O marido, José, havia morrido meses antes num acidente na lavoura, esmagado por uma árvore durante a derrubada. Sem filhos e sem família por perto, Amélia aceitou o que o destino lhe ofereceu. Um teto velho e esquecido, onde ninguém queria morar. O carro de boi avançava devagar pela estrada, rangendo a cada curva. O condutor, um homem idoso de olhar desconfiado, não falava uma palavra desde que saíram da vila. Só quando a casa apareceu à frente, cercada por mato e sombras, é que ele quebrou o silêncio. "A senhora vai mesmo ficar aí?" Amélia respirou fundo. "Vou sim." O homem fez o sinal da cruz. "Pois que Deus lhe acompanhe. Dizem que essa casa não gosta de companhia." Ela apenas assentiu. O medo estava ali, sim, pulsando no peito. Mas havia algo mais forte do que o medo. A necessidade. Quem já perdeu tudo, aprende a fazer morada até no meio do nada. O carro parou diante da porteira. O velho desceu, ajeitou o chapéu e, antes de partir, murmurou: "Se ouvir coisa que não entende, reza, e se a reza não adiantar, sai sem olhar para trás." Amélia ficou sozinha. O vento soprou de leve, trazendo o cheiro de terra molhada e folhas apodrecidas. A casa diante dela parecia viva, imóvel, mas atenta. Deu o primeiro passo. A madeira do alpendre rangeu como se reclamasse da visita. O portão bateu às suas costas com força, embora não houvesse vento suficiente para isso. Por um momento, pensou em desistir. Mas o som da solidão era mais assustador do que qualquer ruído daquela casa. Empurrou a porta principal. Ela se abriu devagar, soltando um gemido longo e dolorido. Lá dentro, o ar era denso, frio e parado. O cheiro de mofo se misturava ao de vela derretida e ferrugem. A cada passo, o assoalho estalava sob seus pés como se algo, ou alguém, se movesse por baixo. No canto da sala, uma cadeira de balanço balançava sozinha. Devagar, lenta, ritmada, como se alguém acabasse de se levantar dela. Amélia ficou imóvel. Olhou ao redor, tentando encontrar lógica no que via. Mas o que encontrou foi um retrato pendurado na parede, coberto de pó. A imagem de um homem com chapéu de couro e olhar severo. O vidro estava trincado e um filete de mofo atravessava o rosto, dividindo-o em dois. Ela se aproximou, limpou com o lenço e sussurrou: "Se for o senhor o dono desta casa, me dê licença para ficar." A resposta veio no som do vento, que soprou por dentro da chaminé como um suspiro. Amélia acendeu o lampião, colocou o retrato do marido sobre o móvel e se ajoelhou. Rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria e, no fim, murmurou: "José, se estiver me ouvindo, fica por perto." A chama do lampião vacilou. O ar parecia respirar. Mas ela decidiu que era cansaço e se deitou sobre um lençol estendido no chão. Lá fora, a lua surgia entre as nuvens, projetando sombras que dançavam na parede. O silêncio era tão profundo que chegava a zumbir. Nem grilos, nem sapos, nem vento. Apenas o som distante do próprio coração. De repente, algo estalou sob o assoalho. Um som curto, seco, como madeira cedendo. Depois outro. E outro. Amélia abriu os olhos, atenta. O lampião tremia. Por um instante pensou ouvir. Respiração, baixa, abafada, ritmada, vinda debaixo do chão. Ela se sentou, o corpo inteiro arrepiado. Olhou para o assoalho e sussurrou:
Tem alguém aí? Nenhuma resposta, somente o eco de suas próprias palavras voltando das frestas da madeira. Respirou fundo e fechou os olhos, tentando ignorar o medo. Mas no fundo, sabia que não estava sozinha. E antes de continuar essa história, respira fundo e fica comigo até o fim. Aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta o que está achando. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam histórias reais como essa. Na manhã seguinte, o sol atravessava o telhado furado e desenhava faixas douradas no chão. Amélia levantou cedo, varreu o quintal e limpou o fogão de lenha. Mas algo dentro dela permanecia inquieto. A sensação de que alguém observava, de dentro das paredes, ou talvez, debaixo delas. Enquanto limpava a varanda, notou um detalhe. Havia um pequeno buraco na base da parede, escondido atrás de uma moita seca. De lá, saía um vento quente, contínuo, como a respiração de um animal adormecido. Ela se abaixou, passou a mão sobre a terra e sentiu o chão vibrar. Levantou depressa, com o coração batendo no pescoço. Olhou para a casa, parada, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo ela sabia, aquela casa estava viva. E o que quer que estivesse escondido sob o assoalho, já sabia o nome dela. Naquela noite, o céu parecia mais escuro do que o normal. As estrelas sumiram atrás das nuvens, e a lua se escondia, como quem não queria ver o que estava prestes a acontecer. Dona Amélia jantou um pedaço de pão duro e um café morno, sentada à mesa da cozinha. Tentava se acostumar ao silêncio da casa, mas havia algo errado com ele. Era um silêncio pesado, espesso, como se a própria casa o engolisse. Enquanto lavava a louça, ela ouviu o primeiro som. Não foi alto, nem assustador, mas foi o tipo de som que o corpo reconhece antes da mente entender. Um estalo baixo, seguido de um gemido, vindo do assoalho, bem debaixo dos seus pés. Amélia parou. A água que escorria da bacia caiu no chão, formando um pequeno lago sobre as tábuas gastas. O lampião tremia, projetando sombras que se moviam nas paredes como vultos. Ela segurou o pano de prato, ficou completamente imóvel e prendeu a respiração. O som se repetiu. Dessa vez, mais nítido. Como se alguém estivesse tentando falar, mas com a voz sufocada pela terra. Amélia recuou 2 passos, os olhos fixos no chão. Tudo ficou quieto outra vez. Por um instante, ela pensou que tinha imaginado. Mas então veio o terceiro som, um arranhar lento. O tipo de ruído que só uma unha humana faria. Ela deixou o pano cair. "Tem alguém aí?" perguntou num sussurro quase inaudível. Nada respondeu. Somente o vento que passou pelas frestas da janela, fazendo o lampião balançar. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar junto com o som que vinha da terra. Fez o sinal da cruz, pegou o retrato do marido falecido e o apertou contra o peito. "José, se tu ainda me protege, não deixa o mal me ver." Ela se sentou no chão, ao lado da mesa, e esperou o amanhecer. Mas o som não voltou naquela noite. O que voltou foi o medo. No dia seguinte, o sol trouxe um pouco de coragem. Amélia decidiu que precisava enfrentar o que quer que fosse. Varreu cada canto da casa, bateu o tapete, limpou as janelas, tentando dar vida àquele lugar morto. Enquanto limpava a cozinha, reparou numa rachadura no piso, bem no ponto onde tinha ouvido o som. A madeira estava ligeiramente levantada, como se algo empurrasse por baixo. Ela se abaixou, encostou o ouvido no chão e ouviu. Era um ruído fraco, ritmado, quase como uma respiração. Inspirar, expirar, inspirar. Amélia se afastou com o rosto pálido. O ar da cozinha ficou pesado. A chama do lampião se abaixou, como se uma corrente de ar fria tivesse atravessado o cômodo. Ela correu para fora, precisando ver o sol. O vento batia nas folhas das mangueiras, e o som normal da cidade, galinhas, carroças, vozes distantes, pareceu um alívio. "Talvez seja bicho", murmurou, tentando se convencer. Mas ela sabia que não era. Naquela noite, antes de dormir, rezou por quase 1 hora. Mas quando fechou os olhos, o som voltou. Agora mais perto, mais claro, mais humano. Ela acordou assustada no meio da noite.
O lampião ainda estava aceso e as sombras dançavam no teto. O som vinha debaixo dela, bem debaixo da cama. 3 batidas curtas. Depois, silêncio. Ela pegou o lampião e, descalça, caminhou até o centro da sala. O chão parecia pulsar sob seus pés. Por um instante, achou ter visto o pó se mover, como se a casa estivesse respirando. "Se for alguém, fala!" gritou. O eco respondeu com um gemido baixo, lento, triste, quase humano. Amélia recuou até a parede, o corpo trêmulo, os olhos marejados. Mas em vez de fugir, ela se ajoelhou e encostou a palma da mão no chão. A madeira estava quente e pulsava, como se algo vivo existisse logo abaixo. Ela chorou, sem entender se era medo ou compaixão o que sentia. "Se for alma, que Deus te leve, mas não me faz mal, por favor." De repente, o som cessou. Tudo ficou quieto. A chama do lampião se endireitou. E o silêncio voltou a ocupar cada canto. Amélia esperou. 5 minutos. 10. Nada. Respirou fundo, deitou-se de novo e adormeceu de exaustão. Quando acordou, o sol já estava alto. Abriu a janela e viu uma mulher parada no portão. Era Dona Cida, a parteira da cidade. Uma senhora conhecida por benzer gente e bicho. "Soube que tem gente morando aqui de novo", disse ela, apoiando-se no cajado. Amélia respondeu com um sorriso cansado. "Tem sim, eu e Deus espero." Dona Cida olhou ao redor, o rosto tenso. "Deus, minha filha, não pisa nesse chão faz tempo." As duas ficaram em silêncio por um instante. A parteira se aproximou, colocou a mão no batente da porta e falou baixinho. "O homem que construiu essa casa nunca foi encontrado. Dizem que a mulher dele sumiu também, e que nas noites de lua escura, a casa geme, chamando por ela." Amélia sentiu um arrepio subir pela espinha, mas respondeu firme. "Pois agora quem mora aqui sou eu. E se houver alma pedindo ajuda, vai ter quem escute." Dona Cida apenas fez o sinal da cruz e se despediu. Mas, antes de sair, deixou um galho de arruda preso na porta, para espantar o que não é de Deus. Naquela noite, o vento voltou a soprar, e pela primeira vez, o som não veio da cozinha. Veio debaixo do quarto onde Amélia dormia. Um gemido longo, contínuo, como se alguém chorasse. E ao final dele, uma palavra quase inaudível: socorro. O coração de Amélia parou por um instante. Ela se levantou, o corpo inteiro tremendo, e sussurrou: "Eu ouvi certo?" A resposta veio com outro gemido, mais forte, mais claro e mais perto. O medo e a curiosidade lutavam dentro dela. Mas antes que o terror a vencesse, ela apertou o crucifixo contra o peito e disse: "Se precisa de ajuda, eu vou achar você." E o que Dona Amélia fez depois dessa noite, ninguém naquela cidade esqueceria. Fica comigo para saber o que ela descobriu. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever e comentar o que você faria no lugar dela. Isso ajuda demais o canal a trazer mais histórias como essa para você. Amanheceu devagar, como se o sol tivesse medo de entrar naquela casa. Dona Amélia acordou com os olhos pesados e a alma cansada. A noite anterior parecia um sonho, mas o coração ainda batia como se tivesse corrido por horas. Levantou-se, olhou para o chão e murmurou: "Eu prometi que ia te achar, seja lá quem for." Acendeu o fogão a lenha, preparou o café e sentou-se à mesa, olhando o nada. Mas o nada naquela casa parecia olhar de volta. Enquanto o cheiro de café se espalhava, ela reparou numa coisa que não tinha notado antes. Um pequeno alçapão de ferro, coberto por uma tábua solta perto do armário antigo. Agachou-se, passou a mão sobre o metal frio e soprou a poeira. O trinco estava enferrujado, mas ainda firme. Um arrepio subiu-lhe pela espinha. Aquilo não era uma simples passagem, era um convite. Antes de abrir, Amélia fez o que sempre fazia diante do medo. Rezou. Com o terço nas mãos, murmurou baixinho: "Santa Mãe, se for alma pedindo descanso, que encontre a luz. Mas se for coisa que não é de Deus, que se afaste e me deixe em paz." O som do vento pareceu responder. Um sopro forte atravessou a janela, apagando a chama do fogão. O café ainda fervia, mas o cheiro mudou. De aroma doce passou a ter um fundo amargo, quase metálico. Ela recuou.
Olhou para o alçapão de novo e viu que por uma fresta saía um fio de ar quente, como se a terra respirasse. Durante o resto da manhã, Amélia tentou ignorar aquilo. Limpou o quintal, varreu o terreiro, alimentou as galinhas do vizinho e até cantou uma moda antiga que o marido gostava. Mas o pensamento voltava sempre para o mesmo lugar, o chão da cozinha. No fim da tarde, enquanto o sol descia, o sino da capela tocou. E por um instante, Amélia sentiu como se o som ecoasse lá debaixo do chão. Deixou o prato cair da mão. O estilhaço se espalhou e o silêncio voltou. Mas agora ela sabia. Havia algo lá embaixo. E aquilo não queria mais ficar escondido. Som ambiente. Vento soprando por frestas. Respiração tensa. O bater ritmado de um coração. Naquela noite, ela decidiu escrever. Pegou um caderno velho, desses de capa dura e páginas amareladas, e começou. Se eu não amanhecer viva, que encontrem estas palavras. A casa fala comigo, e eu ouvi um pedido. Não sei se de gente ou de alma, mas é um pedido de socorro. Se for engano meu, que Deus me perdoe. Mas se for verdade, que Ele me dê coragem. Fechou o caderno e colocou o crucifixo sobre ele. Depois pegou a lamparina e caminhou até o alçapão. O trinco gemeu, resistindo, como se não quisesse ser aberto. Mas ela insistiu. Quando finalmente conseguiu levantar a tampa, um bafo quente subiu, denso, com cheiro de ferro e terra molhada. Amélia tampou o nariz e abaixou o lampião. Lá embaixo, só escuridão, nenhuma escada, nenhum degrau visível. Apenas um buraco profundo, de onde vinha um som lento, cadenciado, como um coração que ainda teima em bater. "Quem tá aí?" perguntou, quase sem voz. O eco devolveu a pergunta. E logo depois, um gemido, seguido de um sussurro fraco. "Não me deixa." Amélia derrubou o lampião. A luz se espalhou, tremulante, e por um instante ela viu, ou pensou ver, uma mão pálida surgindo do meio da terra. Mas quando piscou, já não havia nada. Só o buraco e o escuro. Ela fechou o alçapão com força e se encostou na parede, o peito subindo e descendo rápido. Rezou o terço inteiro, sem parar, até o dia amanhecer. O sol da manhã entrou pelas frestas, iluminando o chão. Tudo parecia normal, mas Amélia sabia que o normal havia ficado para trás. Enquanto varria a cozinha, encontrou um objeto que não lembrava de ter visto. Um anel dourado, com uma pedra azul no centro, caído perto do alçapão. Ela o pegou com cuidado. Dentro, gravado em letras miúdas, lia-se um nome: Helena. Amélia se sentou, o anel na palma da mão, e pensou em tudo o que ouvira. O homem que construiu a casa, a mulher que sumiu, e o rumor de que ela nunca deixara aquele chão. "Helena", murmurou. "É você quem me chama?" O vento respondeu com um som suave, quase um soluço. Durante o resto do dia, Amélia viveu como se nada tivesse acontecido. Mas o medo se misturava à pena, porque agora ela acreditava que havia alguém lá embaixo, e que esse alguém não queria fazer mal. Queria ser encontrado. Quando a noite chegou, ela sentou na varanda e olhou para o céu. O vento soprou nas folhas das mangueiras, e o silêncio se encheu de memórias. Lembrou-se do marido, da solidão, e de todas as noites em que desejou ter alguém para conversar. Talvez Helena só quisesse isso também. Um arrepio suave percorreu-lhe os braços, mas dessa vez ela não teve medo, apenas respeito. Se for alma boa, prometo ajudar. O lampião piscou 2 vezes, e o ar ficou leve, como se algo tivesse sido aceito. Gancho natural e emocional. Mas o que Dona Amélia descobriria nos dias seguintes mostraria que a verdade por trás daquela casa era muito mais sombria e muito mais humana do que ela imaginava. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Você teria coragem de abrir esse alçapão? Quero saber o que você faria no lugar dela. O tempo parecia andar diferente dentro daquela casa. Os dias de Dona Amélia já não tinham começo nem fim. Ela fazia café, rezava, limpava o mesmo canto 3 vezes, mas sua mente voltava sempre para o mesmo ponto. O som que vinha da terra e o nome gravado no anel: Helena. Naquela manhã, o sol nascia preguiçoso por trás das montanhas.
quando Amélia decidiu ir até o quintal, procurar algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. Cavou um pouco perto da parede dos fundos, onde o chão era mais fofo, como se alguém já tivesse mexido ali antes. Mas não encontrou nada. Nenhum osso, nenhum objeto, nem mesmo sinal de raízes antigas. Só terra úmida e silêncio. Mas quando o vento soprou, ela jurou ouvir uma voz leve, quase um sussurro, vindo do chão. Não desista. O coração apertou. Amélia caiu de joelhos, o rosto coberto de suor e lágrimas. Quem é você? Perguntou. O vento respondeu com um gemido longo, que se perdeu entre as folhas. Naquela tarde, ela recebeu uma visita inesperada. Era seu Bento, um velho tropeiro que costumava passar pela cidade vendendo ervas e histórias. Ao ver Amélia, ele tirou o chapéu e disse: "Dizem que tu tá morando na casa da Helena." Amélia parou na soleira, sem saber o que responder. "Eu moro na casa que sobrou", disse firme. O velho olhou em volta com o olhar de quem carrega memórias demais. Helena era moça direita. Casou com o engenheiro que construiu essa casa. Diziam que viviam bem, mas um dia ele sumiu. Depois ela também. Uns falam que fugiram, outros que o chão os engoliu. Nunca acharam corpo, só o anel dela, que dizem que brilha quando a alma dela ronda o lugar. Amélia levou a mão ao bolso, sentindo o frio do anel contra a palma, mas não mostrou. "E o senhor acredita nisso?" Seu Bento coçou o queixo. "Acredito no que os mortos me contam quando o vento muda de direção." O silêncio que se seguiu pesou como pedra. Antes de ir embora, o tropeiro deixou um saquinho de sal grosso e murmurou: "Para proteger a alma viva das que ainda não partiram." Naquela noite, Amélia não dormiu. Deixou o lampião aceso e ficou sentada na beira da cama, observando o chão. À meia-noite, o som voltou. Mas não era mais um gemido, era uma voz. Amélia. Ela se arrepiou da cabeça aos pés. A voz era feminina, calma e triste. Não era ameaçadora, era humana. Parecia precisar de ajuda. Amélia se levantou, os pés descalços tocando o assoalho frio, e foi até o alçapão. Abriu devagar. O ar quente subiu outra vez e o cheiro de ferro tomou conta da cozinha. "Helena?" chamou, a voz embargada. Dessa vez, o som veio mais claro, como se alguém sussurrasse bem perto do ouvido. Debaixo da árvore. A lamparina tremeu. Amélia recuou sem saber se aquilo era real ou se o medo já estava lhe pregando peças. Mas a frase ficou ecoando em sua mente, debaixo da árvore. No dia seguinte, ela caminhou até o quintal. Lá no fundo, havia uma mangueira antiga, enorme, de galhos retorcidos, que ninguém mais se lembrava de ter plantado. O vento soprava suave, mas as folhas não se mexiam. Amélia pegou uma enxada e começou a cavar. A terra cedeu fácil, como se estivesse esperando. Cavou por quase 1 hora até que a lâmina da enxada tocou em algo duro. Parou, ajoelhou-se. Usou as mãos para limpar o que parecia ser uma tampa de madeira. Quando levantou a tampa, um cheiro forte subiu. Mistura de terra velha e ferro oxidado. Dentro, embrulhado em um tecido puído, havia algo pequeno e dourado. Um broche. No verso, gravado: "Para sempre sua, Helena." Amélia levou o broche ao peito. E naquele instante, o vento soprou com força, levantando folhas, fazendo o lampião pendurado na varanda balançar violentamente. A casa gemeu, como se respirasse aliviada. Ela olhou em volta e sentiu uma paz estranha. O peso parecia ter diminuído. Por um momento acreditou que a alma finalmente tivesse encontrado descanso. Mas o chão da cozinha começou a ranger outra vez. Dessa vez, mais forte, como se algo, ou alguém, ainda tentasse sair. Amélia voltou correndo, o coração batendo descompassado. O alçapão estava aberto. Ela jurava tê-lo fechado. A chama do lampião tremia, lançando sombras que pareciam se mover por conta própria. Um som ecoou lá de dentro. Passos. Leves, lentos, como se alguém subisse escadas invisíveis. Ela segurou o crucifixo, as lágrimas descendo sem controle. "Eu ajudei você, Helena. O que mais você quer de mim?" Silêncio. Depois uma única palavra: verdade. Som ambiente. Silêncio total.
Depois o barulho seco de uma porta se fechando sozinha. O ar ficou denso. A chama se apagou. E por um instante, Dona Amélia sentiu o chão vibrar sob os pés, como se a casa tivesse um coração próprio. Tudo o que ela pensava saber sobre aquele lugar começou a ruir. Porque no fundo entendeu, Helena não queria ir embora. Ela queria que alguém soubesse o que realmente aconteceu. Terceiro gancho, natural e emocional. Mas o que Amélia descobriria nas próximas horas não seria só sobre Helena. Seria sobre algo que ficou enterrado por quase meio século e que a cidade inteira preferiu esquecer. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e me conta nos comentários. Você acredita que uma casa pode guardar a dor de quem já partiu? O som daquela palavra, verdade, ficou preso no ar como uma ferida aberta. Dona Amélia sentiu o corpo inteiro arrepiar. Por um instante, o silêncio pareceu ter peso, como se cada parede da casa respirasse junto com ela. O alçapão estava entreaberto, e o vento que vinha de dentro cheirava a ferro, poeira e lembranças velhas demais para ainda existirem. Ela se aproximou devagar. A luz trêmula do lampião desenhava sombras que pareciam mãos tentando sair da terra, e pela primeira vez, Amélia não sentiu apenas medo, sentiu compaixão. Era como se a casa chorasse e ela fosse a única capaz de ouvir. Pegou a enxada. Se é verdade o que quer, eu vou achar. E começou a cavar. Cada golpe no chão parecia abrir uma porta no tempo. A madeira cedeu. A terra soltou um cheiro antigo. E no fundo, entre tábuas úmidas e ossos de raízes, havia um tecido rasgado. Amélia limpou com as mãos, o coração batendo forte. Dentro do pano, encontrou uma pequena caixa de ferro. O metal estava gasto, mas resistia. Usou a ponta da enxada para abrir. Lá dentro, um punhado de papéis amarelados e uma aliança. O nome gravado na parte interna era o mesmo do anel, Helena. E dentro dos papéis, uma carta. A letra era firme, antiga, escrita com tinta que o tempo quase apagou. Amélia leu devagar, com a voz tremendo. Se alguém encontrar estas palavras, saiba que não fugi. Fui silenciada pelo homem que jurei amar. Esta casa guarda meu último grito. Ele disse que ninguém acreditaria em mim. Mas a terra escuta o que o mundo cala. As lágrimas desceram pelo rosto de Amélia. Ela apertou a carta contra o peito e olhou ao redor. A casa parecia respirar diferente, como se esperasse algo. De repente, o vento soprou mais forte e a chama do lampião se apagou. No escuro, ela ouviu passos leves, descendo as escadas invisíveis do alçapão. O som era lento e humano. Amélia recuou, tropeçando em uma cadeira, mas em vez de gritar, murmurou: Helena, se foi isso que te fizeram, eu não vou deixar teu nome morrer. Um sopro morno tocou seu rosto, e por um instante sentiu um cheiro doce. O mesmo perfume de jasmim que costumava usar quando era moça. Era impossível. Mas o impossível naquela casa já tinha virado rotina. Na manhã seguinte, Amélia foi até a igreja. Levou consigo o anel, o broche e a carta. Queria mostrar ao padre o que havia encontrado. Mas quando entrou na sacristia, o padre a olhou com estranheza. Dona Amélia, essa casa, minha filha, ninguém devia ter voltado para lá. Ela foi amaldiçoada pelo silêncio. Amélia tirou os objetos do pano. Não é maldição, padre. É injustiça. Essa mulher morreu pedindo para ser ouvida. O padre suspirou, pesado. Helena era devota. Rezava aqui toda semana. Dizem que o marido dela enlouqueceu depois que ela sumiu. Mas nunca o vi procurar o corpo. Só o vi vendendo as terras e indo embora. Pois eu encontrei o que ele deixou para trás. Respondeu Amélia firme. O padre segurou a carta, leu alguns trechos e fez o sinal da cruz. Se o que ela escreveu for verdade, há pecado enterrado naquele chão. Amélia baixou a cabeça. Então é lá que o perdão precisa nascer. Voltou para casa no fim da tarde. O sol se punha, pintando o céu de vermelho e laranja, cores que sempre lhe lembravam despedidas. Colocou a carta e o anel sobre a mesa. Depois, acendeu o lampião e começou a rezar. Helena, se você ainda está aqui, eu te ouvi. E juro diante de Deus que o mundo vai ouvir também. Foi nesse momento que o chão estremeceu. Um estalo forte ecoou pela cozinha. E o alçapão
Se abriu sozinho. Amélia se levantou, o coração acelerado, mas os olhos firmes. A chama do lampião tremia, refletindo nas paredes como se sombras antigas tentassem se libertar. Lá de dentro, uma voz calma, quase um sussurro, disse: "Obrigada." E então, o ar ficou leve. O cheiro de ferro desapareceu. A casa, pela primeira vez, ficou em silêncio. Um silêncio bom, de descanso. Nos dias seguintes, os vizinhos começaram a notar algo diferente. As flores voltaram a crescer no quintal. O vento que antes soava como lamento agora parecia canto. E Dona Amélia, que antes vivia de rosto fechado, passou a sorrir quando o sol batia na varanda. Guardou a carta e o anel dentro de um baú. Nunca mais ouviu o som da terra, mas todas as noites antes de dormir, acendia uma vela e dizia: "Que toda alma que sofreu em silêncio encontre luz, assim como Helena encontrou." E jurava sentir por um instante um perfume leve de jasmim atravessando o quarto. Som ambiente, brisa leve, pássaros ao longe e o som suave de uma lamparina apagando. Quarto e último gancho da primeira etapa, fluido e emocional. E você, já sentiu que um lugar guarda lembranças que o tempo não apaga? Comenta aqui de onde você está assistindo e se já viveu algo parecido. O seu relato pode ser o próximo contado aqui. Curta o vídeo, se inscreva e compartilhe essa história, porque às vezes o que ficou enterrado só precisa ser ouvido. Os dias seguintes trouxeram uma paz que Amélia há muito tempo não conhecia. A casa parecia outra. O chão que antes gemia em noites de lua agora apenas rangia de velho, e o vento que entrava pelas janelas não trazia mais lamento, trazia lembranças. Dona Amélia passou a acordar cedo, como fazia nos tempos em que o marido ainda vivia. Acendia o fogo, fervia o café e deixava a porta da frente aberta, para que o sol entrasse sem pedir licença. O cheiro de café fresco se misturava ao das flores do quintal, e ela, por instinto, olhava sempre para a velha mangueira ao fundo. Ali, onde um dia cavou com medo, agora floresciam pequenas margaridas amarelas. Ela sabia que não as tinha plantado, mas não se assustou. Aprendera que algumas coisas a gente não explica, apenas aceita. As pessoas da cidade começaram a notar a mudança. Dona Cida, a parteira, foi a primeira a comentar: "Mulher, parece até que o tempo voltou a sorrir para essa casa. Antes era só tristeza, agora até os passarinhos voltaram." Amélia riu, ajeitando o lenço na cabeça. "Talvez o tempo só esperasse ser ouvido, Cida. A casa também." O comentário correu pelas ruas de terra. E logo curiosos começaram a aparecer na porteira, pedindo para ver a casa que falava. Mas Amélia não deixava ninguém entrar. "Tem coisa que o respeito precisa guardar", dizia. No fundo, ela sabia que aquela paz era o silêncio da alma de Helena, enfim descansando. Certa tarde, enquanto varria o terreiro, Amélia encontrou o broche dourado que pensava ter guardado no baú. Ele estava no chão, bem aos pés da mangueira. Brilhava à luz do sol, como se tivesse acabado de ser polido. Pegou-o com cuidado e sorriu. "Eu sei que é você." Agradecendo, guardou o broche de novo no bolso e entrou em casa. Mas algo mudou naquele instante. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. Não de um jeito ruim. Era uma presença leve, acolhedora, como uma velha amiga sentada à mesa do café. À noite, enquanto escrevia em seu caderno, ela anotou: "Há silêncios que falam, há dores que não pedem justiça, apenas lembrança. E há almas que só descansam quando alguém escuta." Fechou o caderno e olhou para a chama do lampião, que dançava calma. Os olhos marejaram. Não de medo, mas de gratidão. Porque de alguma forma ela sabia. O destino tinha escolhido a pessoa certa para ouvir aquela história. Algumas semanas depois, um viajante passou pela cidade. Dizia ser escritor. Ficou hospedado na pensão da esquina e ouviu os rumores sobre a Casa do Alçapão. Decidiu bater à porta de Amélia, pedindo para ouvir o que ela sabia. Ela hesitou, mas ao olhar para a janela, uma brisa leve soprou as cortinas e um perfume de jasmim encheu o ar. Sinal. Helena queria ser lembrada. Amélia convidou o homem para entrar e contou tudo. Cada som, cada noite, cada lágrima. O escritor ouviu em silêncio, com os olhos fixos na chama do lampião. Quando terminou, ele apenas disse: "Algumas verdades precisam ser contadas para libertar quem as viveu e quem as carrega."
Ele foi embora na manhã seguinte, e meses depois, chegou pelo correio um envelope endereçado a Dona Amélia. Dentro havia um livro. Na capa, em letras douradas, A Casa que Falava. E na dedicatória, para Dona Amélia, que escutou o que o mundo fingia não ouvir. Ela chorou. Chorou como quem se despede de alguém que nunca conheceu, mas sempre amou. Colocou o livro sobre o altar pequeno na sala e acendeu uma vela. A chama refletiu no vidro da janela e, por um instante, ela jurou ver dois vultos sorrindo no reflexo. Um homem e uma mulher de mãos dadas caminhando para longe. Sorriu também e disse baixinho: "Vão em paz." O tempo passou. Os cabelos de Amélia embranqueceram, mas o brilho nos olhos continuava o mesmo. Ainda morava na mesma casa, agora cheia de vida, flores e risadas de crianças que vinham visitá-la para ouvir histórias. Ela nunca casou de novo. Dizia que já tinha companhias o bastante, as lembranças e os ventos da casa. Às vezes, quando a lua cheia subia, o chão ainda rangia de leve, mas era um som diferente, não de dor, e sim de presença. Um lembrete de que o amor e a verdade, quando são reais, nem o tempo consegue enterrar. Som ambiente, vento calmo, o estalar do fogo no fogão e a voz serena da narradora voltando à emoção final. Hoje, dizem que quem passa em frente à antiga casa de Amélia sente um perfume suave de jasmim. Alguns juram ouvir risadas baixas vindo do quintal, como se duas mulheres conversassem sob a mangueira. Outros dizem que é só o vento, mas quem conhece a história sabe. Há silêncios que não assustam, apenas lembram. Fechamento com CTA natural e emocional. Se essa história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, cada história carrega um pedaço da vida real, de quem amou, sofreu e venceu o esquecimento. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo? Já sentiu que um lugar guarda memórias que o tempo não apaga? Quem sabe a sua história não seja a próxima contada aqui.